O que é clareza? Como escrever significa usar palavras e barra ou frases para ir compondo a aparência escrita do texto, aquilo que serve como suporte para levar o conteúdo até o leitor. Você está pondo suas ideias no papel quando as transforma em palavras e frases, organizando-as e entrelaçando-as em unidades maiores, como períodos e parágrafos. Quando você faz isso, está elaborando um texto, exatamente como se estivesse tecendo um tapete com fios ou linhas, as frases se alinham e se entrecruzam e a aparência escrita do texto vai se formando. Por isso o termo texto foi usado para denominar todo tipo de comunicação que é feita verbalmente. Texto significa tecido, ou seja, o produto desse entrelaçamento de palavras e frases. Se são as frases que vão tecendo o texto, nada mais importante do que aprender a construir bem essas frases e organizá-las entre si, de modo que as ideias cheguem facilmente à mente do leitor. 2.1 A construção das frases. As frases são os elementos básicos de construção de um texto, que carregam um determinado sentido e que podem se agrupar e se organizar em períodos e parágrafos. É como se você tivesse unidades menores que vão se expandindo e se conectando para representar, no papel, o que você quer dizer. Podem ser formadas apenas por uma palavra ou por um agrupamento de palavras. Quando a frase tem um verbo como núcleo, dizemos que ela é uma oração. Na verdade, essa diferenciação é de natureza apenas gramatical, e o que realmente nos interessa é a maneira mais eficiente com que devemos construí-las em um texto, não importando se elas aparecem sob a forma de orações, de palavras únicas ou associadas entre si. Vamos recordar alguns conceitos a respeito, para que as explicações fiquem mais claras. Veja a seguir sob que forma as frases podem aparecer em um texto. É sempre difícil encontrar um amor. Fred tinha pouca sorte com as mulheres. Era rico, simpático, charmoso, mas vivia só. Fazia até exame para ver se tinha mau hálito. Era azar mesmo. Um fora atrás do outro. Estava desanimado. Festas. Bares. Nunca mais. Um amigo insistiu. Inauguração de uma choperia. Fred pegou o carro. Chovia muito. A cidade alagada. No túnel, largou o carro, enfrentou a correnteza. Boiando, passou por ele uma boneca inflável. Agarrou-se à sereia de plástico. A paixão foi imediata. Na enxurrada da vida, o que cai na rede é peixe. Nesse exemplo, todas as unidades iniciadas por uma letra maiúscula podem ser chamadas genericamente de frases. Entretanto, se quisermos diferenciá-las bem próximo do que existe num livro de gramática, teríamos, por exemplo, a. Frases constituídas por uma só palavra, simpático. / charmoso. / festas. / bares. B. Frases constituídas por mais de uma palavra, nunca mais. / inauguração de uma choperia. / a cidade alagada. C. Frases que são orações. Fred tinha pouca sorte com as mulheres. / era rico. / no túnel, largou o carro. / enfrentou a correnteza. / agarrou-se à sereia de plástico. Aproveitemos o mesmo texto para comentar também a noção de período e de parágrafo. Se nos lembrarmos de que parágrafos são unidades de composição do texto, usadas para dividir as ideias e marcadas na superfície do papel por um afastamento lateral esquerdo, veremos que esse texto tem 2 parágrafos. Entretanto, você vai ver adiante, em item próprio, que parágrafo é muito mais do que isso. Cada um desses 2 parágrafos comporta vários períodos. Período nada mais é do que também um nome gramatical para as unidades que se constituem de uma ou mais de uma oração, portanto para aquelas frases que tiverem verbo, s, em sua configuração. Visualmente, todo período de um texto pode ser identificado facilmente, pois se inicia por uma letra maiúscula e termina com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, às vezes, com reticências. No exemplo dado, temos, portanto, 15 períodos e 7 frases que não têm verbo. 2 desses 15, 11 são chamados de períodos simples, pois se constituem de uma única oração, possuem um só verbo, e 4 são chamados de períodos compostos, pois são formados por pelo menos 2 orações. Assim, períodos simples. A. Difícil encontrar um amor. B. Fred tinha pouca sorte com as mulheres. C. Era rico. D. Mas vivia só. I. Era azar mesmo. F. Estava desanimado. G. Um amigo insistiu. H. Fred pegou o carro. I. Chovia muito. J. Agarrou-se à sereia de plástico. K. A paixão foi imediata. Períodos compostos. A. Fazia até exame para ver se tinha mau hálito. B. No túnel, largou o carro, enfrentou a correnteza. C. Boiando, passou por ele uma boneca inflável. D. Na enxurrada da vida, o que cai na rede é peixe. Esses comentários provavelmente estão lhe trazendo à mente a lembrança da chamada análise sintática. O trabalho com a análise sintática nas escolas nem sempre é direcionado para desenvolver nos alunos um dos requisitos mais importantes para a elaboração de textos, saber quando e por que uma frase está bem construída e, portanto, contribuir para a clareza do que se escreve. As aulas sobre esse assunto quase sempre se reduzem a macetes para atribuir nomes, muitos, a termos grifados em períodos.
Contudo, não há como escrever com clareza sem que se aprenda antes como se constroem frases. 3. Vamos demonstrar a você como isso ocorre. 2.2 Como construir boas frases. Uma das vantagens quando se escreve é a possibilidade real de avaliar mais conscientemente o próprio ato de escrever. Antes que o texto chegue a alguém, é possível visualizar o texto, conferir, corrigir, reescrever. E seria também um momento de caprichar mais, como se costuma pensar por aí, porque assim exige a escrita. Não é bem assim, podemos escrever tanto um e-mail quanto um relatório científico de maneira mais simples ou mais elaborada, de maneira mais formal ou mais coloquial. A escrita não é necessariamente mais formal, mas são o modelo de texto, o objetivo, a situação e o tipo de destinatário que determinam como será realmente o seu texto. Em qualquer circunstância, uma característica será, sempre, a mais importante, a absoluta clareza de expressão. Existem normas na língua portuguesa que regulam a construção de frases e que na verdade todos nós conhecemos inconscientemente, ao menos quando falamos. Digo ao menos quando falamos porque, quando uma pessoa vai construir frases no papel, parece que esquece como é fácil e natural fazê-lo oralmente e passa a complicar tudo, achando que escrever é formar frases de maneira muito diferente da que usa ao falar. Acha que escrever é falar difícil. Escrever realmente é diferente de falar, mas não se usa uma língua diferente quando se escreve, é a mesma língua portuguesa, apenas utilizada em outra modalidade. Ao ler qualquer coisa que você escrever, seja uma frase ou um parágrafo inteiro, tenha sempre em mente o seguinte: eu construiria minhas frases deste jeito se estivesse falando. Caso nem você entenda o que quis dizer por escrito, é porque muito provavelmente ninguém entenderá. Não pense que escrever é falar difícil, escrever é falar de maneira clara. Antes de verificar os erros de português no seu texto, observe se suas frases estão bem construídas. Como você vai fazer isso? Por incrível que pareça, é usando basicamente conhecimento sintático. Para aprender a construir boas frases, basta deixar de fazer análise sintática de uma maneira mecânica, apenas dando nome a um termo grifado, e utilizá-la para conferir se você está realmente sendo claro ao escrever. Cada um dos itens a seguir abordará um aspecto referente à construção de frases, desde a ordem de colocação dos termos na oração, das orações nos períodos até o emprego de vírgulas e da paragrafação. Você lerá os comentários e poderá testar ou treinar o que aprendeu, aplicando em um exercício logo a seguir. Faça suas considerações. Dê de acordo com o que você leu até aqui, quais destas afirmações estão corretas. 1. Escrever bem é sempre escrever com mais formalidade do que falar. 2. Escrever bem é saber construir frases com clareza. 3. Para se escrever bem, basta não cometer erros de português. 4. Aprender análise sintática é um tipo de estudo da língua que serve apenas para exercitar a própria análise sintática. 5. Frases bem elaboradas são frases claras e, portanto, contribuem, e muito, para a clareza do próprio texto. 2.3 Mantendo a integridade da frase, o SVC. Existe um padrão de construção de frases em português que serve como uma espécie de matriz, a partir da qual podem ser criadas quaisquer outras, modificadas ou expandidas. Esse padrão pode ser representado pela fórmula S mais V mais C, ou seja, sujeito mais verbo mais complemento, termos que, com certeza, não são tão desconhecidos por você. E é nesse padrão que fica a ideia central, a parte principal do sentido da frase. Costuma ser em torno desse centro de sentido que se colocam as ideias acessórias, secundárias ou suplementares. Observe no exemplo a seguir como o SVC foi destacado. 1. Tendo sido expulso pelo partido, o vereador guardou durante um bom tempo mágoa de seus ex-companheiros, antigos colegas de campanhas. O vereador V guardou-se mágoa de seus ex-companheiros. Neste outro período, também se pode isolar a ideia principal, compondo-se um SVC. 2. Um catálogo bilingue, que será oferecido à entrada do evento, com vários comentários sobre a programação, será distribuído aos convidados, incentivando a difusão de filmes de curta-metragem no Brasil. Um catálogo bilingue V será distribuído-se aos convidados. Você e o seu leitor sabem, por serem falantes do português, que o termo da oração que representa o sujeito gramatical nunca é preposicionado, isto é, nunca virá antecedido por uma preposição 4. E será representado por um núcleo substantivo ou por qualquer palavra que possa ficar no lugar de um substantivo. Isso está parecendo muito complexo. Ora, se sua língua materna é o português, você realmente sabe disso, você percebe tudo isso, inconscientemente, quando processa frases em um texto. Só não sabe que sabe. Você pode não ter esse conhecimento técnico ou teórico a respeito do sujeito, mas é capaz, sim, de perceber a existência dele nas orações. Se você estiver lendo uma frase que comece por qualquer termo que não seja sujeito, repare como você vai lendo e fica à espera de que algo na frase apareça para funcionar como o tal sujeito, isto é, para funcionar como o ponto de apoio inicial para formar um SVC. 3. No começo da noite, com as janelas fechadas, sem um único som na sala, entre móveis cobertos de pó. Percebeu?
Você vai lendo o trecho e espera que surja um pedaço que seja aquele apoio para você começar a formar o SVC, você fica aguardando que apareça o sujeito da frase. Se colocarmos um sujeito nesse trecho, você procurará um verbo que se conecte a ele e feche o sentido. Pode também ocorrer que, dependendo do sentido desse verbo, você ainda fique aguardando que um complemento se feche finalmente o sentido. Veja. 4. No começo da noite, com as janelas fechadas, sem um único som na sala, entre móveis cobertos de pó, um estranho vulto aparece. S. V. 5. No começo da noite, com as portas fechadas, sem um único som na sala, entre móveis cobertos de pó, um estranho vulto ergue uma estatueta esquisita. S. Vê-se no exemplo. 4. É um estranho vulto aparece que funciona como o centro de sentido do período, e o S mais V já fecha esse sentido. Em 5. A necessidade de um CI, então, forma-se um SVC completo, um estranho vulto ergue uma estatueta esquisita. Em ambos os exemplos, os outros termos anteriores a esses centros de sentido formam uma espécie de entorno circunstancial, com ideias acessórias. Você percebeu como é importante para o leitor identificar o sujeito de uma oração. Ele serve de primeiro apoio para começar a encontrar a ideia principal de uma frase. Não importa que o seu leitor não saiba os nomes desses pedaços das frases. O fato é que ele faz isso rápida e inconscientemente, porque está lendo um texto em sua língua, o português. Isso significa que, quando você construir uma frase com sujeito, este estará representando o elemento sobre o qual um comentário será feito, e o seu leitor ficará esperando por esse comentário. Observe centenas de orações em português e você confirmará que não é tão difícil assim encontrar esse centro de sentido. Isso é possível até mesmo naquelas em que o sujeito fica oculto. No caso específico de orações sem sujeito, o centro de sentido será representado por um formato padrão e indissociável como em, por exemplo, hoje vai chover, faz calor, havia cadeiras insuficientes, faz alguns meses. Como você viu nos exemplos dados, e no exercício, o padrão SVC pode apresentar variações em sua configuração, pelo fato de a soma S mais V pedir ou não complemento. Isso significa que há frases em português que têm uma soma sujeito-verbo que exige complemento, S, obrigatório, S, de sentido, como em meus pais auxiliam asilos e creches. Alguns funcionários precisam de reciclagem. Eu pedirei aumento salarial ao meu chefe. Ou tem uma soma sujeito-verbo que já fecha uma ideia central, sem que se peça um complemento obrigatório, e o padrão seria apenas S mais V, como em meus pais viajaram. Alguns funcionários dormem. Eu sobrevivi. A qualquer um desses padrões fixos podemos acrescentar outras ideias, expandindo os períodos. Veja o que ocorre nos exemplos a seguir, em que cada frase está sem e com um termo suplementar. Eu utilizo qualquer tipo de computador. Eu utilizo, quase sempre, qualquer tipo de computador. Esta notícia interessa a todos. Esta notícia interessa a todos, em qualquer circunstância. O vencedor da prova dedicou a vitória aos filhos. O vencedor da prova, muito emocionado, dedicou a vitória aos filhos. Após a cerimônia, o casal ficará feliz. Após a cerimônia, o casal ficará feliz numa bela estância de águas. A lua brilhava. Já eram 5 horas, mas a lua brilhava intensamente. Outras ideias ou informações acessórias poderiam ser acrescentadas a esses exemplos, e em diferentes posições. Porém, como você já deve estar imaginando, nem todas as frases em português apresentam única e exclusivamente um SV ou um SVC em sua construção, nem você usará exclusivamente essa ordem, quando estiver escrevendo. Você só deve, por enquanto, ficar consciente de que essa fórmula existe nas frases e de que esse padrão poderá ter extensões maiores ou menores, com maior ou menor número de termos circundantes. Veja no trecho a seguir, a respeito do chá verde, como se podem destacar as ideias centrais, com base nesses padrões. Ao fazermos isso, já conseguimos mais um ponto positivo, pois automaticamente poderemos ter à nossa frente um resumo do próprio texto. Um dos principais cuidados em relação ao chá verde é a existência de cafeína em sua composição. Essa substância, também presente no café, pode aumentar a pressão arterial e causar problemas como taquicardia, dor de cabeça e náuseas. Como aceleram o metabolismo, esses chás não são indicados a pessoas com problemas cardíacos ou hipertensas. Ainda que ele possa, de um modo geral, ser consumido sem maiores restrições, grávidas e lactantes não devem ingeri-lo, justamente por causa da cafeína, como salienta a médica Márcia de Souza. Lembre-se também de que, se você tiver insônia, gastrite ou ansiedade, não pode abusar desse tipo de chá. Percebe-se em um grande número de frases destacadas. Isso sugere que o nível de informações importantes, em oposição ao de informações secundárias, é bastante alto. Esse exemplo é o que poderíamos classificar como um texto denso de informação nova, ou pretensamente nova. Se aplicarmos ao exemplo B, a mesma estratégia selecionar o sentido central contido em uma estrutura SVC, teremos uma amostra diferente de composição de texto.
Leia o trecho, B. O anúncio de transmissão da nova gripe no país, em decorrência da morte de um paciente em Osasco, ocorrida em 30 de junho, e dos casos confirmados entre seus familiares, sem relato de viagens ao exterior nem de contato com pessoas que tiveram a doença, não deve ser, em nenhuma hipótese, motivo para pânico. 5. Você provavelmente percebeu, analisando o exemplo, que foi um pouco mais demorado encontrar a ideia central ou o centro de sentido. Essa dificuldade de o leitor seguir o fio da meada se deveu a dois motivos concomitantes. A. Distanciou-se demais o S do V. B. Inseriu-se um número muito grande de informações suplementares encaixadas entre esse S e o V. Resultado: falta de clareza, dificuldade de apreensão rápida do conteúdo. E esforço infligido ao leitor para encontrar a ideia principal. Conclusão: é imprescindível ficar atento à integridade e à ordem de colocação dos termos nas frases, se você quiser escrever com clareza. Queremos insistir mais um pouco no assunto para comprovar como a dificuldade ou a impossibilidade de se encontrar um ponto de apoio de sentido numa sequência do período sinaliza problemas de escrita. Vamos observar os exemplos que se seguem, colhidos de redações escolares do nível médio. Pois as pessoas que vivem e outras que procuram as cidades grandes a fim de realizar sonhos, que acabam se tornando pesadelos. Tentemos localizar nesse exemplo um termo que possa ser sujeito e funcionar como ponto de apoio para se estabelecer um SVC. As pessoas. Outras. Se você estiver no caminho certo, agora espera que a ideia se complete. O que aconteceu com essas pessoas? Entretanto, não fica sabendo, porque com os sujeitos pessoas e outras não há como concluir um sentido, uma ideia central. Existem 3 verbos na frase que introduzem uma informação secundária, respectivamente a pessoas, outras e sonhos. Assim, pessoas outras. Sonhos que vivem. Que procuram as cidades grandes a fim de realizar sonhos que acabam se tornando pesadelos. Provavelmente o leitor continuará se perguntando o que acontece com essas pessoas. Não há nesse enunciado nenhum erro de ortografia, acentuação ou crase, há apenas uma construção de frases muito mal feita. A pessoa que escreveu essa frase, dessa forma, diria isso em voz alta para alguém. Imagine alguém chegando à sua frente e dizendo, pois as pessoas que vivem e outras que procuram as cidades grandes a fim de realizar sonhos, que acabam se tornando pesadelos e ponto final. Se não tem o menor sentido dizer algo assim, então por que escrever? Repare agora, no exemplo a seguir, como você se esforçará para arrumar mentalmente o que está lendo e salvar algum sentido. Aliás, só o fato de um leitor ter de se esforçar para destrinchar um enunciado já é um bom indicativo de que está diante de algo muito mal escrito. Observe. O desenvolvimento deste trabalho revelou, na possibilidade de ser também para nós, um veículo condutor, capaz de acessar-nos, no momento necessário, a aprendizagem com ele adquirida. Não tente encontrar sentido nesse enunciado, não há? Talvez dê até para imaginar o que o escritor quis dizer, mas imaginar algo que poderia estar escrito é muito diferente de ler e entender o que realmente deveria estar escrito. Nesse exemplo, é até possível isolar o SVC, o desenvolvimento deste trabalho, S, mais revelou, V, mais um veículo condutor, C. Mas o que significa exatamente isso, se todas as outras peças do enunciado não se encaixam para formar um sentido? Comprove como os termos que restaram no enunciado, depois de isolado o SVC, não se conectam com essa frase central nem entre si. Portanto, verifique sempre essa espécie de montagem de peças de um enunciado para certificar-se de que o sentido que você queria se formou. E refaça a construção, sempre, caso suspeite de que algo soa mal, identificar um SVC que faça sentido e ler um enunciado construído segundo as leis da língua, as mesmas que usamos para falar, são os primeiros passos para quem quiser escrever com clareza. Não que escrever seja a mesma coisa que falar. São diferentes a estrutura e as características de um texto oral em oposição às de um texto escrito. Entretanto, ao escrever frases, confie mais nas normas instintivas que você segue quando as produz oralmente. 2.4 Evitando as inversões da ordem sujeito/verbo/complemento. Já comentamos que a língua portuguesa tem uma ordem considerada padrão de colocação dos termos centrais em uma oração, sujeito-verbo mais complementos, em torno deles ou intercalados a eles, distribuem-se os termos suplementares ou acessórios. É normalmente essa ordem, chamada direta, que usamos em nosso dia a dia. Esse padrão, contudo, não impede que a ordem seja rompida, devido justamente à mobilidade de alguns termos na frase, característica essa também própria de nossa língua. Se construir frases na ordem inversa tem uma função bastante expressiva, estilística, em determinados gêneros de texto, como os poéticos, em outros deve ser evitada, pois geralmente leva a algum grau de falta de clareza. Não há como negar a beleza de frases como menino, fui, como os demais, feliz, de Manuel Bandeira, ou ao coração esmagado não basta a lágrima triste que desce, de Vinícius de Moraes, mas também não se pode negar a ambiguidade em Da loja o povo assiste ao incêndio ou a falta de extrema clareza em Da verdade aqueles funcionários todos muito honestos você pode acreditar que sabiam. Na maioria das situações de escrita, porém, a medida exata para você usar ou não a inversão continuará sendo a clareza.
Há casos em que a alteração da ordem SVC faz parte do próprio uso na língua, como veremos a seguir, mas haverá situações em que você deve certamente evitar esse tipo de construção. Uma das inversões muito comuns da ordem SVC é aquela que ocorre em orações com verbos chamados intransitivos, ou seja, verbos que têm um sentido que se completa integralmente quando somado ao seu sujeito. Esse tipo de inversão não prejudica a clareza das frases, porque essa construção faz parte de um uso comum em nossa língua, como um padrão normal e até desejável. É o que ocorre nos exemplos a seguir, em que o verbo aparece antes do sujeito. Observe a ordem invertida e a ordem direta, os termos em destaque são os acessórios. Intensamente brilhava o sol. Igual o sol brilhava intensamente, dormiam os pássaros em seus ninhos. Igual os pássaros dormiam em seus ninhos, aconteceu um lamentável acidente na estrada. Igual um lamentável acidente aconteceu na estrada, caíam pétalas de rosas sobre os noivos. Igual pétalas de rosas caíam sobre os noivos, surgiram no horizonte algumas nuvens escuras. Igual algumas nuvens escuras surgiram no horizonte, chegou a comitiva do presidente. Igual a comitiva do presidente chegou. Você observou como, nesses casos, a ordem invertida acaba sendo até a mais usual, sem trazer maiores problemas de clareza. Contudo, de um modo geral, evite escrever invertendo a posição dos elementos do SVC. Para você perceber como a ordem direta é melhor, vamos usar um mesmo texto, já comentado anteriormente, invertendo propositalmente a ordem dos componentes do SVC em algumas frases. Analise o resultado. Um dos principais cuidados em relação ao chá verde é a existência de cafeína em sua composição. Pode aumentar a pressão arterial e causar problemas como taquicardia, dor de cabeça e náuseas, essa substância, também presente no café. Como aceleram o metabolismo, há pessoas com problemas cardíacos ou hipertensas, esses chás não são indicados. Ainda que ele possa, de um modo geral, ser consumido sem maiores restrições, grávidas e lactantes não devem ingeri-lo, justamente por causa da cafeína, como salienta a médica Márcia de Souza. Lembre-se também de que, se você tiver insônia, gastrite ou ansiedade, não pode abusar desse tipo de chá. Ficou bastante evidente o declínio de clareza no texto, justamente nos trechos em que ocorreram inversões do padrão SVC. Nas frases em que o padrão foi mantido, a clareza permanece. Se você percebeu isso facilmente, então agora sabe por que precisa tomar bastante cuidado com o uso de inversões. 2.5 O uso de ideias suplementares ou acessórias. Quando você está escrevendo, sabe qual é ou será a ideia principal de sua frase, mas ideias e informações suplementares ou secundárias quase sempre são também necessárias, pois visam a ampliar, esclarecer ou aperfeiçoar outra. As acessórias teriam um peso menor de relevância no enunciado. Vamos começar com construções mais simples, para que você acompanhe bem o raciocínio básico e chegue facilmente ao mais complexo. Se, num enunciado simples, a ideia principal está contida num S mais V mais C, teríamos 4 posições para inserir uma ideia suplementar ou uma informação acessória, assim. 1S2V3C4. Por exemplo, posição 1, à esquerda da ideia principal. Em algum momento de sua vida, um grande número de pessoas precisará de ajuda emocional. Posições 2 e 3, internas à ideia principal. Um grande número de pessoas, em algum momento de sua vida, precisará de ajuda emocional. Posição 2, um grande número de pessoas precisará, em algum momento de sua vida, de ajuda emocional. Posição 3. Posição 4, no final da ideia principal. Um grande número de pessoas precisará de ajuda emocional em algum momento de sua vida. O que você deve levar em consideração para a escolha da posição? Em primeiro lugar, clareza, evite a posição 3. E a razão é simples, um encaixe nessa posição da frase rompe, quebra uma estrutura bastante importante de sentido, pois o leitor espera que ela se feche rapidamente após a leitura do sujeito-verbo, mas, em vez disso, acontece um empecilho, uma interrupção. Uma informação secundária na posição 2 será menos interferente no sentido principal, desde que seja de pequena extensão. Nesse caso, enquanto o leitor estiver retendo na memória apenas o sujeito, poderá esperar até que apareça o fechamento completo de uma ideia com a soma do verbo complemento. Lembre-se de que, quanto mais se preservar a integridade da ideia principal, mais clara será a frase e, portanto, mais fácil e rápida será a leitura. Salvo alguma razão inevitável, as melhores posições para as ideias suplementares são as extremidades esquerda ou direita das frases. Qual a diferença quanto à ponta escolhida? A sua intenção, destacar ou não essa informação. Toda informação que se coloca no início das frases ou dos períodos passa a ter maior relevância e é retida sem maior esforço pela memória do leitor. Mesmo que uma informação seja suplementar ao SVC, ela pode ter importância, sim, em sua mensagem. Por exemplo, digamos que é bastante importante dizer em que estado estava seu amigo quando recebeu um prêmio. Esse detalhe deverá ser colocado no início da informação central, a do recebimento do prêmio. A frase ficaria assim: com o cabelo todo desgrenhado, meu amigo recebeu o prêmio das mãos da líder de torcida. Veja que, se você posicionar o detalhe dos cabelos no final da frase, ele passa a ter menor importância. Depende de sua intenção de pôr essa ideia em maior ou menor relevo. 6 Outros exemplos, agora com 2 informações acessórias, cuja posição também varia de acordo com o que você quiser realçar.
A. Inconformado com a repercussão das notícias, o superintendente da empresa pediu demissão logo que chegou do exterior. B. Logo que chegou do exterior, o superintendente da empresa pediu demissão, inconformado com a repercussão das notícias. C. O superintendente da empresa pediu demissão, logo que chegou do exterior e inconformado com a repercussão das notícias. Você vai ver a seguir que não basta nos preocuparmos em saber onde colocar as informações suplementares, mas é preciso saber também quantas podemos usar e de que tipo elas podem ser. 2.6 Número adequado de ideias suplementares ou acessórias. Já que ideias ou informações secundárias podem ou devem fazer parte de qualquer enunciado, cuide para que elas realmente auxiliem a esclarecer ou a aperfeiçoar o que você quer dizer, e não a atrapalhar. Preserve sua informação principal para você não correr o risco de que o seu leitor se canse ou perca o fio da meada diante de um emaranhado de acessórios. Não hesite em sacrificar o acessório em favor do essencial. Observe este trecho. Na última semana, uma de nossas colegas de trabalho, a do setor de planejamento financeiro, sofreu, na parte da manhã, em virtude da imprudência de alguns colegas que insistem em jogar cascas de frutas no chão, um grave acidente. Ele é um bom exemplo para você perceber 3 coisas. 1. O esforço que o leitor faz para pescar um SVC em que esteja a ideia central, uma de nossas colegas de trabalho sofreu um grave acidente. 2. O número acentuado de informações secundárias, na última semana, a do setor de planejamento financeiro, na parte da manhã, em virtude da imprudência de alguns colegas que insistem em jogar cascas de frutas no chão. 3. A diferença entre o que é suplemento útil, em virtude da imprudência de alguns colegas que insistem em jogar cascas de frutas no chão, e o que é acessório dispensável ou inútil, na última semana, na parte da manhã. É preciso estabelecer um equilíbrio entre detalhes relevantes ou não e uma escolha criteriosa de posição e de número de acessórios num único período. Veja este outro exemplo. O cineasta americano, John Ronald, especializado em roteiros de terror, o mais famoso deles, Vampiros Covardes, que se transformou em filme de grande sucesso, chegou ontem ao Brasil, logo cedo. 1. O que é dispensável? Logo cedo. 2. Quais são as informações suplementares? Especializado em roteiros de terror, o mais famoso deles, Vampiros Covardes, que se transformou em filme de grande sucesso ontem ao Brasil. 3. Quais são as informações suplementares de outra suplementar? O mais famoso deles, Vampiros Covardes, que se transformou em filme de grande sucesso. 4. Qual é a ideia central? O cineasta americano, John Ronald, chegou ontem ao Brasil. Existem 2 possibilidades de deixarmos isso mais claro, construindo 1 ou 2 períodos. Assim. A. O cineasta americano John Ronald, especializado em roteiros de terror, chegou ontem ao Brasil. B. John Ronald, especializado em roteiros de terror, chegou ontem ao Brasil. O cineasta americano é autor de Vampiros Covardes, que se tornou filme de grande sucesso. 2.7 Extensão adequada das ideias suplementares ou acessórias. Independentemente da posição e do número de informações anexadas a uma ideia principal, também a extensão delas deve ser levada em consideração. Aliás, todo longo segmento de um período interfere na clareza de exposição das ideias, esteja ele sob a forma de um sujeito, de um complemento ou de qualquer outra informação secundária. A consequência disso é irremediavelmente a saturação da memória do leitor e a perda do foco na ideia central. Leia o exemplo a seguir. Alguns indivíduos, justamente aqueles que não puderam frequentar boas escolas nem tiveram acesso a qualquer tipo de cultura de massa, são considerados cidadãos de segunda classe. Percebeu como a ideia principal ficou diluída ou escondida nesse período? A leitura exige um esforço de memória para manter em stand-by o sujeito a alguns indivíduos, passar pelo longo encaixe e finalmente juntá-lo a são considerados cidadãos de segunda classe. O problema pode até ser maior se, além de extensas, as informações anexadas apresentarem uma estrutura complexa, como a invertida, por exemplo. Observe como o mesmo período ficaria ainda pior. Alguns indivíduos, justamente aqueles que boas escolas não puderam frequentar nem a qualquer tipo de cultura de massa tiveram acesso, são considerados cidadãos de segunda classe. Uma das melhores receitas para você destruir a clareza do que escreve seria esta ordem invertida de construção, um grande número de informações secundárias e distribuídas principalmente em posição interna à ideia principal. Você já deve ter encontrado textos ou trechos assim, que precisou reler muitas vezes, e agora sabe por que não deve redigir dessa forma. 2.8 As intercalações, os termos acessórios e o uso da vírgula. O emprego da vírgula na língua portuguesa se baseia no próprio modo como se constroem as frases. Isso significa que não surgiram regras para regulamentar o uso das vírgulas, mas que o próprio jeito como se constroem as frases acabou gerando as regras. Portanto, não vamos às regras, mas aos motivos que as geraram. Um primeiro ponto, muito importante, já deve ser bem esclarecido: o emprego das vírgulas não se regula por pausas respiratórias, isto é, não se coloca vírgula porque é preciso respirar em determinado local da frase, ao contrário, é a pausa respiratória que ocorre porque uma vírgula foi colocada. O que determina a colocação de vírgulas é o modo como se constrói a frase, além do sentido que se quer dar a ela, e não o momento de o leitor respirar. Observe as 2 frases a seguir. O meu amigo da Itália gastou todo o dinheiro que os pais enviaram. O meu amigo perdeu o trem.
Ambas são iguais em sua construção, isto é, apresentam um SVC perfeitamente identificável, ou seja, o meu amigo da Itália mais gastou mais todo o dinheiro que os pais enviaram. Poderia equivaler a uma estrutura condensada assim, ele gastou isso. O meu amigo mais perdeu mais o trem, poderia equivaler a uma estrutura condensada assim, ele perdeu isso. Perceba que, se você ler as frases em voz alta, tanto em sua forma original quanto na forma condensada equivalente, não há razão nenhuma para a existência de uma pausa respiratória entre os elementos do SVC. Não existe, ou não deve existir, alteração melódica na leitura dessas frases. 7 Isso ocorre não porque se possa escolher subjetivamente fazer ou não essa entonação melódica em qualquer ponto da estrutura das frases. Se uma frase tiver apenas uma estrutura padrão, SVC, SV ou VC, você vai lê-la em um só tom de voz, rápido e sem paradinhas. É por isso que se diz que, no português, a ordem SVC não marcada melodicamente e, portanto, nunca se devem usar vírgulas para separar os elementos do SVC, independentemente da extensão do S ou do C. Observe como você leria em voz alta as frases a seguir. O infeliz proprietário da rede de lojas de roupas femininas foi multado pela Receita Federal. Equivale a ele foi multado por ela. 8. Vários turistas perderam toda a oportunidade de passeios que seriam feitos por avião especialmente fretado. Equivale a eles perderam isso. Qualquer vírgula que se colocasse nesses 4 exemplos dados estaria incorreta, pois obrigaria uma pausa que não existe e não pode existir. Se você considerar sempre esse princípio, poderá compreender a norma básica que rege o emprego de vírgulas. Não use vírgulas para separar os termos correspondentes ao SVC, mas apenas para assinalar termos que forem acrescentados como intercalações, encaixes na estrutura central de sentido dos períodos. Quando a informação secundária for colocada em posição anterior ou posterior à ideia principal, o mesmo deverá ser feito e essa norma básica levará você a acertar a colocação de vírgulas em um grande número de construções. Casos mais específicos merecerão comentários também mais específicos. Treinemos um pouco mais o que é básico. 2.9 Uso de vírgulas para assinalar intercalações. Se o padrão SVC é uma estrutura que não pode ser fragmentada, só se justificam vírgulas para assinalar onde um elemento estranho foi colocado entre esse padrão, e só então se alterará a sequência melódica da frase. Leia agora estes 2 períodos, em voz alta. A. O meu amigo da Itália numa atitude muito infantil gastou todo o dinheiro que os pais enviaram. B. O meu amigo apesar da correria perdeu o trem. Se você estiver indeciso quanto à maneira como deve pronunciar a frase por inteiro, destaque o SVC, a ideia central, e terá o seguinte. A. O meu amigo da Itália numa atitude muito infantil gastou todo o dinheiro que os pais enviaram. Igual ele numa atitude muito infantil gastou isso. B. O meu amigo apesar da correria perdeu o trem, igual ele apesar da correria perdeu isso. Percebeu onde as vírgulas deverão ser colocadas? As mesmas construções ficarão assim. A. O meu amigo da Itália, numa atitude muito infantil, gastou todo o dinheiro que os pais enviaram. B. O meu amigo, apesar da correria, perdeu o trem. Os termos numa atitude muito infantil e apesar da correria são informações secundárias, inserções, encaixes, e assim devem ser sinalizados ao seu leitor. Aliás, a evidência de que esses termos constituem um encaixe já foi até admitida na própria leitura em voz alta, certo? Porém, lembre-se. Mais uma vez, os encaixes não foram marcados por meio de 2 vírgulas pelo fato de ter havido, na leitura em voz alta, uma modulação de som, mas, sim, porque a modulação de voz decorreu do fato de os termos encaixados quebrarem o padrão SVC. Leia mais este exemplo. A aprendizagem da leitura de obras literárias implica acima de tudo a aquisição da capacidade de aprender na situação representada os questionamentos acerca do ser humano e de suas contingências. Essa aquisição só se efetua num compromisso do leitor com o texto pela atividade crítica que supera o plano do simples prazer. Deu para perceber como a ausência de virgulação prejudica muito o entendimento imediato do texto e, portanto, a clareza do que está escrito. Isso ocorre porque, sem a virgulação correta, a mente do pobre leitor não consegue processar um enunciado tão extenso e com tantas informações adjacentes a uma ideia central, que ele, inclusive, nem consegue encontrar direito. A memória do leitor fica sobrecarregada e ele perde o fio da meada. Facilite a leitura de seus textos, deixe informação principal e informações acessórias bem demarcadas por meio de vírgulas. 9 Experimente agora destacar e isolar os termos que correspondem às ideias principais, contidas em sex, no primeiro e no segundo períodos. Teremos o seguinte. A aprendizagem da leitura de obras literárias implica acima de tudo a aquisição da capacidade de aprender na situação representada os questionamentos acerca do ser humano e de suas contingências. Essa aquisição só se efetua num compromisso do leitor com o texto pela atividade crítica que supera o plano do simples prazer. Visualizando, teríamos exatamente isto como ideias centrais do parágrafo S. A aprendizagem da leitura de obras literárias v. SVC. Implica C.V. A aquisição da capacidade de aprender C. Só se efetua pela atividade crítica que supera o plano do simples prazer. Colocando-se as vírgulas para separar os encaixes, o trecho finalmente ficaria assim. A aprendizagem da leitura de obras literárias implica, acima de tudo, a aquisição da capacidade de aprender, na situação representada, os questionamentos acerca do ser humano e de suas contingências.
Essa aquisição só se efetua, num compromisso do leitor com o texto, pela atividade crítica que supera o plano do simples prazer. Houve uma sensível melhora na clareza do trecho, não houve. Mas cuidado! Tão importante quanto usar vírgulas é usar corretamente. É muito comum ocorrerem descuidos no emprego das vírgulas, o que acaba mais prejudicando a clareza do que colaborando com ela. Para assinalar as informações intercaladas, devemos usar duas vírgulas. Para marcar essa intromissão, usar somente uma pode acarretar prejuízo de clareza ou um atestado de que você não sabe virgular. Veja duas versões incorretamente virguladas. Os manifestantes, em seu movimento de greve, estavam em frente à prefeitura. Os manifestantes em seu movimento de greve estavam em frente à prefeitura. Se o encaixe com a informação adicional é em seu movimento de greve, deve haver duas vírgulas delimitando o começo e o fim desse encaixe, e não uma só. Na dúvida, é preferível não usar nenhuma a usar apenas uma, certamente incorreta. A virgulação correta desse enunciado ficaria assim: os manifestantes, em seu movimento de greve, estavam em frente à prefeitura C. Quem for à reunião de diretoria, agendada para o dia 10, precisará assinar a ata. D. A ata da reunião, que foi assinada por todos os presentes, deverá ser arquivada. Ainda que todos sejam contra, eu vou renunciar. F. Há muitos pontos a serem reavaliados. Mas, depois da reunião, certamente os problemas mais urgentes serão resolvidos. G. Eu só queria saber se, mesmo que não me peçam, poderei fazer alguns relatórios. H. Naquele dia, porém, não pude ir 2.10 uso de vírgulas para assinalar inclusões. Agora comentemos o caso em que as informações suplementares serão posicionadas antes ou depois da ideia central. Basicamente, o princípio que regula o uso de vírgulas nessas inclusões é o mesmo das intercalações, embora seja, em vários casos, mais flexível. A razão dessa flexibilidade maior é aquilo que apontamos anteriormente: quebrar uma ideia principal pode prejudicar bastante a clareza do enunciado. Se essa quebra for irremediável, que seja, ao menos, bem virgulada, senão o desastre será total. Veja como seria incluir uma informação acessória nas extremidades de uma frase. A. Durante toda a temporada internacional, o espetáculo pretendeu desenvolver o gosto pela música brasileira. Inserção na posição inicial. B. O espetáculo pretendeu desenvolver o gosto pela música brasileira, durante toda a temporada internacional. Inserção na posição final. Existe a possibilidade de se dispensar a vírgula quando a ideia suplementar / acessória é colocada no final da frase, a não ser que você queira enfatizar essa ideia, forçando a pausa antes dela. Assim, por exemplo, nas frases a seguir, o acréscimo do termo pela internet recebe uma marca de importância com a vírgula 10. A. Em um futuro bem próximo, você poderá desligar ou ligar aparelhos elétricos em sua casa pela internet. B. Em um futuro bem próximo, você poderá desligar ou ligar aparelhos elétricos em sua casa, pela internet. Por outro lado, quando a inclusão for feita antes da ideia principal, é recomendável que se empregue a vírgula, para afirmar a clareza. Repare como esse fato geralmente acontece, quando iniciamos o período com uma ideia circunstancial: tempo, lugar, modo, causa, concessão, etc. Confira os exemplos. A. Durante um bom tempo, não conheci o mar. B. Daquela sala dos fundos, não se ouvem as discussões. C. Com muito medo, o segurança entrou no escritório do gerente. D. Mais que depressa, saímos do prédio, após soar o alarme. Entendido o mecanismo geral para o emprego de vírgulas, já é possível fazer um resumo do que de importante você deve se lembrar. 1. Há posições melhores e piores para as intercalações, geralmente a posição entre sujeito, verbo e complemento, posição 3, apresentada no tópico 2.5, deve ser evitada, pois se quebra uma sequência muito forte de sentido. 2. Nas intercalações, é preciso colocar duas vírgulas para marcar o início e o final da ideia suplementar, nunca use apenas uma vírgula nesse caso. 3. Inserções em posição inicial da frase ou do período adquirem papel relevante de sentido. 4. Inserções após o SVC podem ser assinaladas ou não por vírgula, seu uso é geralmente optativo, dependendo da intenção de quem escreve. 5. No caso de inserção de uma única palavra, a vírgula passa a ser dispensável ou a servir como destaque do termo, dependendo do efeito de sentido que você quiser dar. Com a vírgula, você obriga o leitor a fazer a alteração da melodia na leitura e consegue o realce que pretendia. Leia. A. Não haverá hoje distribuição de senhas. B. Não haverá, hoje, distribuição de senhas. C. Não terminará agora a distribuição de senhas. D. Não terminará, agora, a distribuição de senhas. I. Aqui você não entra. F. Aqui, você não entra. G. Ele não será reprovado ainda. H. Ele não será reprovado, ainda. I. O projeto tinha sido esquecido. Agora, foi retomado. J. A sala foi limpa, novamente.